Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e recentemente a gente viajou para o deserto de Atacama, no Chile, e para o deserto de Uyuni, na Bolívia. No vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas para você que também vai para o deserto de Uyuni. E essas 10 dicas podem ajudar você nessa viagem. Vem comigo! Bom, como eu mencionei para vocês, eu viajei para o deserto de Atacama e eu viajei também para o deserto de Uyuni. Primeiro eu comecei lá no Chile e passei um tempinho no Chile, depois eu fui para a Bolívia. O primeiro dia que a gente foi para o deserto de Uyuni, a gente saiu do Chile por volta de umas 5 horas mais ou menos. E a gente chegou lá na fronteira por volta mais ou menos de umas 6h30, 7 horas. Quando a gente chegou lá, tem uma fila de van e aí você precisa aguardar até a imigração abrir e atender todas as pessoas na ordem da fila. A gente tinha duas opções nesse determinado momento: sair da van e ficar muito próximos ou permanecer dentro da van. A gente ficou mais ou menos 2 horas na fronteira ali no Chile até fazer a travessia. Qual que é a questão maior neste momento? Quando a gente chegou, tava muito frio. Mas tava muito frio mesmo. Então a minha primeira dica é: usem roupas térmicas. Além de usarem roupas térmicas, eu também sugiro vocês levarem toucas, luvas e também um cachecol. Até porque é muito indicado você sair um pouquinho da van para esticar as pernas, porque o trajeto depois na Bolívia você vai ficar bom tempo dentro do carro 4x4. Então esticar as pernas assim podem te ajudar a não cansar tanto durante o dia. Eles fazem um café da manhã ali fora da van, então em algum momento você vai ter que descer da van. Eu não consigo explicar assim o tanto de frio que eu passei. Até o sol sair, até o sol esquentar um pouco, demora bastante. Então, usem roupas térmicas. Bom, depois que a gente saiu na imigração do Chile, a gente foi em direção à migração da Bolívia. Isso aconteceu por volta das 9 horas da manhã. E aí a gente foi direcionado para um carro 4x4. O nosso carro, ele era um carro compartilhado. E aí vem a minha segunda dica. Como é um carro compartilhado e era um carro 4x4, a divisão dos lugares ficou da seguinte forma: então 2 lugares lá no fundo, 3 lugares no meio do carro e um lugar ali do lado do motorista. Eu e minha esposa, a gente foi lá no fundo, no último lugar. Só que o carro que a gente pegou era um carro com algumas condições muito desfavoráveis para nós. Ele não tinha ar-condicionado, era um carro muito apertado. Só para vocês terem uma noção, lá atrás o nosso pé ele não ficava 100% na base, o nosso pé ele ficava um pouco inclinado. A minha sugestão para você neste primeiro dia é: se você ficar lá atrás, sugira já no primeiro dia um rodízio de lugares. O primeiro dia é o dia mais cansativo pra gente ficar lá atrás. A gente sai por volta das 9 horas da imigração e a gente chega na pousada por volta de umas 8 horas da noite. Óbvio, nós vamos fazendo várias paradas. Logo no início você pode não sentir um cansaço muito grande, porque são paradas bem curtinhas. A gente visita várias lagunas, saindo logo da imigração ali já tem uma laguna muito bonita que se chama Laguna Blanca. Depois tem uma outra laguna que, se eu não me engano, se chama Laguna Verde. E aí vocês vão visitar um geyser, vocês vão visitar também um local para tomar um banho nas águas termais. Então assim, até esse determinado momento, tá ok, pra gente foi ok ficar lá atrás. O problema maior foi no final da tarde. Logo depois da última parada, o guia falou que nós iríamos chegar até a pousada em 3 horas. Então a gente ficou 3 horas direto lá atrás e foi muito difícil. Meu joelho começou a doer, meu pé também. Então a minha sugestão para você é: faça um rodízio logo nesse primeiro dia, para vocês não cansarem tanto. A minha terceira dica para você é: leve 5 litros de água por pessoa. A nossa agência, ela sugeriu de 1 a 5 litros. De 1 a 5 litros era uma diferença muito grande. A gente ficou pensando: tá, isso daí é só para o primeiro dia, isso daí é para todos os dias, como que vai funcionar? Será que lá na Bolívia não vende água? Então o que a gente fez? A gente levou 2,5 litros por pessoa e foi insuficiente. Foi insuficiente
porque a gente precisa tomar muita água para evitar dor de cabeça, enfim, desidratação. Óbvio, tem alguns pontos em que você consegue sim comprar água na Bolívia, só que não são todos os pontos que você consegue fazer isso. Então sempre a gente estava em contato com o guia para saber quando que seria um outro momento que a gente poderia comprar água e tudo mais. No final não faltou água, mas eu sinto que se a gente tivesse uma maior quantidade de água, a gente beberia tranquilamente tudo. Então a minha sugestão para você é: leve 5 litros de água. É melhor sobrar água do que faltar. Grande parte das pessoas levam 5 litros e grande parte dessas pessoas elas acabam consumindo toda a quantidade de água. Lembrando que a gente passou lá, a gente ficou na Bolívia por 4 dias e 3 noites. Então essa é a quantidade mais ou menos para este período. Minha próxima dica tá na reserva, no dinheiro. Quanto que a gente leva para o deserto? Bom, a minha sugestão para você é que você leve em torno de 500 bolivianos. Eles não aceitam dólar. A gente acabou levando parte do nosso dinheiro em dólar e parte do dinheiro em bolivianos. Eles não aceitam dólar, nem todos os lugares aceitam também cartão de crédito, então é bom você ficar sempre atento nisso. Mas certamente todos os lugares aceitavam o dinheiro boliviano. A nossa agência sugeriu até 400 bolivianos. Só que teve uma amiga nossa que ela levou 400 bolivianos e ela sentiu que foi muito no limite. No limite porque você tem que pagar os passeios, chegando lá. Você também paga os banheiros, todos os banheiros que tem ali em algumas paradas. Você paga por volta de 5 bolivianos. E aí vira e mexe, acontece alguma coisinha ali, tem uma lembrancinha e tal, você quer comprar uma lembrancinha. E também tem internet, que você paga no hotel a internet por volta de 20 bolivianos. O que aconteceu com essa minha amiga? Ela tinha a intenção de comprar mais algumas coisinhas ali em caráter de lembrancinha e ela não conseguiu porque o dinheiro estava muito limitado. Então, por ela, 500 bolivianos já era o suficiente. A minha próxima dica está relacionada à hidratação. Eu passei então, como eu mencionei para vocês, 4 dias e o meu nariz sangrou bastante nesses 4 dias. A gente levou um soro para limpar o nariz, acreditando que seria o suficiente e não é o suficiente. Então a minha sugestão é: consulte um responsável da saúde para verificar qual o melhor gel hidratante interno do nariz. Não só na parte externa, né, hidratar a pele e tudo mais, mas principalmente na parte interna do nariz, além também de um protetor e hidratante labial. Lá, além de ser muito seco, tem um vento muito gelado em alguns passeios específicos e a radiação também é bem forte. Então você tem inúmeros meios de queimar a região da pele. Então quanto mais hidratada e protegida ela estiver, melhor para você. A minha sugestão maior é o hidratante interno. Uma outra sugestão que eu dou para vocês é: leve também um papel higiênico. Um rolo de papel higiênico foi suficiente para nós dois durante esse período. A gente usa bastante o papel higiênico com os banheiros incas, porque tem algumas paradas que não tem banheiro, então você vai fazer as suas necessidades no ambiente mesmo. E aí você precisa do papel, ou vira e mexe, né? Você precisa do papel para outras coisas. Então a gente acabou usando um rolo de papel higiênico para os dois durante esses 4 dias. Uma outra dica que acho que geralmente a maioria das pessoas elas fazem isso, só que eu não fiz, eu acabei sendo prejudicada, inclusive eu fui a única que não fiz e eu penso que aqui eu posso reforçar isso. Leve o seu óculos de sol. É muito importante você usar o óculos de sol, principalmente no deserto de Salar. Lá é muito claro, então a radiação quando bate no chão volta com muita intensidade para o nosso rosto. E sem contar que a gente também observou o pôr do sol e o nascer do sol. Então assim, para você observar um pôr e um nascer do sol e ainda mais neste ambiente que é muito claro, precisa de uma proteção nos olhos. Uma outra informação também está relacionada à internet. A nossa internet, ela funcionava muito bem no Chile. A minha operadora é a Vivo e eu conseguia usar a minha internet lá no Chile. Eu não precisei fazer nenhuma transferência, não precisei fazer nenhum cadastro, nada. Eu não fiz exatamente nada. Cheguei lá no Chile, a minha internet ela estava funcionando normalmente. Só que assim que a gente passa a fronteira para a Bolívia, a internet ela para de funcionar. Então, a nossa operadora ela não funcionava. Tinha um casal de amigos que comprou um chip
de internet e mesmo assim para eles falaram que não era tão, que não funcionava muito bem. Então, para eles não fez muita diferença no final das contas. E à noite, quando a gente chega no hotel, para usar a internet de todos os hotéis que você for passar, você tem que pagar 20 bolivianos por pessoa. A internet do hotel não é uma internet maravilhosa, uma internet em que, né, você vai conseguir fazer muitas coisas, mas dá para você ver e-mail, ver rede social, eventualmente conversar no WhatsApp e assistir um vídeo no YouTube com muita paciência. Então dá para usar a internet dessas formas. A minha penúltima dica para você é: leve um corta-vento ou use uma jaqueta com touca. No primeiro dia a gente visita uma das lagunas mais bonitas deste passeio e durante o trajeto para, por exemplo, você ir ao banheiro, para você até mesmo observar mais a laguna, venta demais, venta muito nessa região. Eu não usei uma jaqueta com touca e eu não tava também com corta-vento, eu não tava com a touca, eu não tava nada preparada para esse primeiro dia, para falar a verdade. E eu sofri demais nessa parada. Não só eu, mas quem realmente estava preparado também sofreu bastante, reclamando muito do vento, que é muito intenso. Segundo o guia, o vento nessa região acontece muito mais no período da tarde. Então, se você for fazer a travessia Chile e Bolívia, muito provavelmente você vai encontrar este vento aí nessa laguna. Agora, se você estiver saindo da Bolívia, provavelmente você vai passar por ela no período da manhã, então talvez você não sofra com o vento. Mas, de qualquer forma, se previna. Fique ali com uma jaqueta com touca para proteger justamente essa região aqui do ouvido, do pescoço. Eu estava com um cachecol, então eu acabei usando o cachecol enrolando aqui na minha cabeça, no meu pescoço, para me proteger um pouco do vento. Foi o que eu consegui fazer ali na hora. Um outro fator também, eu tava de cabelo solto, então se você puder ter uma xuxinha ali para prender o cabelo, porque à noite, quando eu fui desembaraçar meu cabelo, eu sofri horrores, assim, eu nunca tinha passado por essa situação, meu cabelo nunca chegou a ficar tão embaraçado como ficou nesse dia, justamente por conta do vento que era muito intenso. E a última dica, a 10ª dica é: leve comidinhas, leve chocolates, salgadinhos, alguma coisa para você beliscar durante os trajetos, né? Então, durante as paradas e tudo mais. Você vai ter o café da manhã, você vai ter o almoço e você vai ter a janta. Em alguns momentos eu senti uma falta de repor um pouco a minha energia, sabe? Alguma coisa só de glicose rapidinho para repor a energia, para ficar ok o resto do dia. Então, leve uma coisinha, leve um chocolatinho, ali um salgadinho, alguma coisa para você beliscar durante as paradas, tá? Porque tem parada que a gente vai ficar muito tempo no carro, muito tempo no carro. Então tem parada em que a gente vai ficar mais de 1 hora, tem parada que a gente fica mais de 3 horas, então é importante ter uma coisinha ali para ir beliscando. Então é isso, gente. Essas foram as minhas 10 dicas para o deserto de Uyuni, na Bolívia. O local é maravilhoso, é lindo demais. Visitar a Bolívia foi um dos passeios mais incríveis que a gente fez. Eu tenho certeza que você também vai gostar bastante deste local e eu espero realmente que essas dicas te ajudem, tá bom? Se tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários, eu consigo te ajudar. Deixo aqui um grande beijo pra vocês, uma boa viagem também e até o próximo vídeo!